E aí, passado a Idade Média, a gente vê que, de novo, tem a queda do Império Romano Oriental em Constantinopla, e a gente começa a ver que as cidades da Europa começam novamente a se desenvolver. E nesse período, a Itália, ela começa a entrar no seu apogeu, França também está lá em cima, né? Inglaterra um pouco mais afastada, mas já começam a ser os três centros de atração principal da Europa, e onde está rolando a grana, está rolando o dinheiro, está rolando a atenção artística, arquitetônica, e tudo está acontecendo nessa cidade. Começa lá da influência, já da Idade Média, de você estar no alto do monastério, olhar para baixo e ter a contemplação do jardim. Nessa época começam a ter os castelos. E os, como é que eu posso dizer, como é que era o nome desses poderosos dessa época que tinham os castelos? Eram os nobres. Eu queria dizer o nome exatamente dos nobres, que era outro. Não era bem realeza, porque não eram só reis. Tinham duques, qualquer coisa desse tipo, né? Os condes, pronto. Então, os condes chegavam aqui no seu castelo e eles queriam contemplar e demonstrar sua riqueza. Ou eles queriam trazer seus convidados e passear pelo jardim para demonstrar o seu poder. Está falando isso da Itália. Estou falando isso da idade do jardim e do Renascimento. E da Itália, inclusive. Começa na Itália esse gosto por esse tipo de organização. Tudo o que acontece depois é influência do que começou na Itália. A influência... de toda essa... Não é só o rei e a rainha, né? Todos os nobres da época, porque na verdade também a gente vai ver uma outra coisa. A Itália era muito não era só a realeza, quem que tinha poder ainda no Renascimento? Continuava sendo o clero, ou seja, a igreja também tinha esse poder e também queria fazer isso. Os condes, que na verdade eram os burgueses, que se apoderaram de terras e se tornaram donos e governantes de determinados pedaços da Europa, e os reis também, ou seja, quem estava na alta mandando seu determinado, cada um no seu lugar, todos eles queriam praticar esse tipo de coisa aqui, né, no paisagismo. E o que começou a aparecer? Uma característica marcante do Renascimento é jardins com forma geométrica, extremamente geométrica e extremamente simétrica. A topiaria também é outra característica marcante. Eles faziam jardins extremamente artificializados. Nada era natural. E nada era aproveitando a topografia existente. Os italianos, para entrarem no jardim, primeira coisa, eles olhavam, vamos planificar tudo. Depois o jardim começava. Depois eles faziam um eixo central, colocavam uma área central com linhas convergentes para o centro da praça e dividia tudo simétrico de um lado e do outro e sempre sobrava alguma coisa geométrica. Os italianos não abusavam muito das curvas. Quando eles trabalhavam, normalmente faziam, quando era algo mais curvo, ou era um círculo ou um semicírculo. Eles não faziam muita sinuosidade. Eram mais retas, tá? E sempre simétricos. E sempre nivelado. Os franceses já não era bem desse jeito. Era simétrico, era geométrico, mas eles gostavam de desnivelar. E outra, os franceses usavam mais da sinuosidade. Eles trabalhavam muito com volutas, até porque a arte lá na França já estava andando por esse caminho da voluta, a gente já estava entrando num período artístico que tinha essa linguagem. Bom, porque na França nem tanto, na França o Renascimento a França pegou o Alto Renascimento, mas na Inglaterra chegou lá o Renascimento tardio, né? Então a gente vai ver que na Inglaterra já é bem diferente. O paisagismo de Renascimento da Inglaterra é quase como o chinês, até porque o paisagismo inglês foi influenciado pelos chineses. Eles quase que copiaram a cultura de jardim dos chineses. Tá? Eles tinham uma certa apreciação pela cultura chinesa e fizeram quase uma cópia. É livre, as proporções inglesas são todas grandes, eles aproveitam a topografia
E uma coisa que a gente vai ver, ó, gradativamente, italiano gosta muito, quer dizer, italiano do Renascimento, né? Jardim italiano tem muita manifestação de topiaria verde. Francês, verde composto com muita flor. Inglês, flor, bastante flor. Ok? Italiano, certinho, geométrico, retinho. Francês, geométrico, algumas curvas. Inglês, orgânico, muito orgânico. Quase como o chinês. E tudo muito grande no inglês. Tá? Então a gente tem aqui, ó, um jardim tipicamente italiano, a mesma coisa. Normalmente quando a simetria não acontecia em partes isoladas, acontecia também nas subdivisões do jardim, né? Por conta das vilas, que eram os tipos de construções típicos da época do Renascimento, existiam muitos jardins desse tipo anexos às vilas, que eram aquelas construções grandes do Renascimento. E aqui tem, ó, duas divisões, né? Simétrico no todo, mas também simétrico quando você olha nas partes. E pouca sinuosidade, ok? Normalmente planificado. Aqui a gente tem de novo um outro italiano, ó, quase que não há o comparecimento de flores, né? Mas tem, ó, uma área central, linhas que tem, ó, caminhos que normalmente não são retos, que dão, normalmente não, tem uns que são retos, tem outros que a gente dá mais volta, mas normalmente tem uma área central. Gente, essa área central, o motivo dela é a contemplação. Nessa época era importante. Deixa eu falar de uma maneira mais vulgar, porque eu não vou falar exatamente como se pensava naquela época. Se exibir, demonstrar o seu poder passeando pelo jardim ou indo para a torre do castelo para ver o quanto você é poderoso e o quanto está bonito aquilo que está lá embaixo. Você não usava o jardim para andar. Aliás, ele não queria ninguém andando aí para não estragar a topiaria tão perfeita que todos os jardineiros da corte tiveram o trabalho de fazer. Então, era para ficar realmente fazendo doce dentro do jardim. Ok? Hoje em dia, qual é o nosso objetivo? Contemplar, usar, sociabilizar e acontecer as coisas ali dentro. O motivo aqui era hoje. Então, colocar uma fonte no meio da praça e os caminhos convergindo a ela, vocês sabem no que isso resulta? Falta de copresença dentro da praça. As pessoas chegam, passam, olham, mas não ficam. Se você produzir isso no jardim, ele vai ser vazio o tempo inteiro, porque você não promoveu sociabilização. Eu estou falando isso para vocês porque eu canso de ver paisagistas que provavelmente tentaram imitar paisagismo dessa época e faz as linhas convergindo para o meio e bota uma coisa ali no meio. Sabe o que acontece com o jardim? Fica vazio, ninguém anda por ali, todo mundo só quer passar de longe. Isso é natural. É meio que, isso é uma das subciências da arquitetura que explica como acontece a sociabilização humana. E fazer esse tipo de traçado contraria a sociabilização. Isso é um traçado para contemplação visual. Você olha por fora da volta e mesmo que você queira usar e acessar e transitar, você transita, mas não fica. Você passa rápido. E às vezes é isso que a gente quer, né? Num jardim onde você queira provocar isso, está certíssimo fazer esse tipo de coisa. Agora, o que talvez não seja tão certo? Fazer aquelas volutas todas que tem nas formas das fontes desse período. Porque a gente não vive um período onde é fácil fazer isso, né? Mesmo que você não... eu não sou clean. Eu estou falando isso, mas eu, por exemplo, eu não sou clean. A Aline não gosta de fazer nada clean, detesto, não é minha linha. Mas eu não sei onde é que eu encontraria alguém para fazer tantos frios e volutas se eu gostasse de fazer algo como se fazia nesse período. Eu vou trabalhar com outra coisa que tem a ver com o nosso período atual. E aqui de novo, ó, mais um outro. Aqui só para vocês verem uma planta de um traçado, né? Você vê que aqui, esse já não tem curva mesmo, né? Ó, tudo bem retinho, a não ser nessas divisões aqui menores. Tá? Uma planta, aqui uma visão mais geral. Apesar de não ser uma característica predominante, mas a gente vai começar a ver que nas vilas de Médici, todo mundo que sabe o que é? A família Médici, que é uma família de burgueses, né? Que praticamente eles mandavam a Itália. Né? Oi? Teve até papa dessa família? Tem, eu não sei. Eu sei que eles é quem bancavam toda a arte
da Itália no período do Renascimento. Eles que pagavam as estátuas, que pagavam as construções, que faziam as grandes casas. Era quem mandava na Itália nesse período, era essa família. E aqui a gente vê outro traçado italiano de novo. Você vê que tem umas escadarias aqui, mas elas são suaves, tá? Ou seja, a gente já está começando a entrar num período que já não é o inicial do Renascimento, que as escadarias vão surgindo um pouco depois. Tem escadarias. Desníveis. E a gente começa a ver agora as influências do Renascimento na França. E a maior manifestação de paisagismo do Renascimento na França é o Palácio de Versalhes, que é o maior jardim do mundo, né? Que é uma coisa gigantesca. Versalhes, na verdade, era uma área do interior da Itália. Hoje em dia ele meio que está anexo para um subúrbio, né? Italiano, está... Perdão, francês. Onde foi construído um castelo e ao redor desse castelo um jardim de dimensões gigantescas. Só para vocês terem uma noção, essa área que vocês estão vendo ao fundo do castelo é todo o jardim. Para as pessoas andarem nessa área do jardim, lá tem micro-ônibus para você fazer a visitação, porque realmente são muitos quilômetros para andar de pé. E lá tem várias seções. Tem áreas onde tem fontes, tem jardins europeus, tem jardins tropicais, e lá tem uma coisa bem interessante. Lá eles têm jardins que não são de lá, que são tropicais. E eles ficam de uma maneira tal que tem um transportador para levar eles para a estufa no período da época quente, na época do frio, para que elas não morram, né? Eles vão para a estufa lá e eles ficam fazendo transporte o tempo inteiro. Esse jardim fica mais embaixo e tem um jardim em cima. Então eles construíram a estufa embaixo desse outro jardim, aproveitaram, né? Esse outro jardim está no desnível. Então, por exemplo, tem um jardim aqui em cima. Em cima desse tem uma aluna jardim. que já foi lá, né? Que ela conta o detalhe que eu não sei. Em cima desse jardim aqui, eles fizeram um desnível, é onde tem esse jardim. É no subsolo? Aí embaixo desse jardim eles construíram a estufa para aproveitar espaço. Então a estufa é embaixo de um jardim. Obrigado pela informação, já vou poder contar isso para as próximas, porque eu não sabia que era lá. É bem bacana. Aqui, na verdade, é uma imagem, né, uma ilustração que dá uma visão assim um pouco mais global de como que são as áreas, né, as áreas de contemplação que tem lá. Mas isso deve ser da época, né? Oi? Eu acredito que é uma ilustração renascentista, né? A maioria das ilustrações que a gente tem, que demonstram tanto o que tinha no Renascimento quanto na Antiguidade Clássica, são quadros de pintores renascentistas. Deve ser um desses, isso daqui. Aqui está mostrando um pouco como que era o convívio social naquela época, né? Como é que a nobreza aproveitava os estares do Palácio de Versalhes. Aqui a gente já tem uma área onde fica a fonte de Apolo, que é logo no acesso principal, né? Para mim é a fonte mais linda de todas. A expressão da estatuária é muito bonita, né? Ela saindo, emergindo na água, é bem interessante. A gente já começa a ver o uso de um ritmo aqui, a gente vai estudar ritmo depois, que é uma repetição, uma composição pensada ao longo da construção. Aqui já é um outro trecho do Palácio de Versalhes, onde a gente tem a fonte de Saturno, que é um outro deus, né, da mitologia grega. A fonte de Zeus, que fica ao fundo do palácio. Gente, o Renascimento, ele é um momento da retomada dos princípios clássicos. Então, na arquitetura, a gente vai ver aquelas ordens lá da antiguidade clássica acontecendo nas colunas, só que elas são um pouco mais limpas. As fachadas começam a ter uma ordem própria, que eu não vou tratar aqui, porque ela fica só na fachada, ela não vem para o paisagismo, então eu não vou falar. Mas é importante falar da estatuária renascentista, porque os artistas do Renascimento, eles pegaram tudo que existia de melhor na estatuária grega, estudaram, aprimoraram e fizeram coisas que, na minha opinião, são melhores ainda do que no período da Antiguidade Clássica. Então, as estátuas, elas têm mais perfeição ainda,
tem proporções mais equilibradas e muito mais sentimentos e expressões, muito mais movimento de pele, de cabelo, de tecido, veias, musculatura. Na Itália, você vai na França e na Inglaterra, você vê que principalmente na Inglaterra são estátuas mais duras, não tem tanto detalhes, assim, elas são... Parece feito por um artista primário. E na França, você vê as estátuas da França são todas muito bem desenhadas, esculpidas, detalhistas, é tudo muito mais requintado, muito mais detalhado, é tudo muito, muito bonito. Porque provavelmente já é as que vieram do Renascimento, né? Você tá vendo? Apesar de que tem muitas do Renascimento na Itália também, né? Mas a França viveu... Na França tem você vê que tem um requinte, tem um trato, assim, tem tipo um polimento que ela fica assim mais brilhosa. Não é questão de brilhosa, é na qualidade mesmo não, é mais realista? É uma textura. É uma coisa assim. Você não vê que tudo da França é tudo mais frufru, mais rebuscado, mais elaborado. Elaborado, mais cheio de cococó, cheio de detalhes, muito. Na coisa, na italiana, pelo menos eu não conheço Florença, não conheço, mas em Roma e na própria Inglaterra, você vê as estátuas são mais duro, assim, não é tão, principalmente na Inglaterra, não é tão assim, rebuscada, não é tão cheio de detalhes, então você vê mais finés, mas você, pela própria cultura francesa, você vê que na França tudo é muito mais com finura, com elegância, você vê. Agora, sabe por que essa diferença? Eu não vejo isso tanto assim. Isso. Teoricamente, tanto na Itália quanto na França, tiveram as duas manifestações em grande quantidade, só que a França, quando ela estava no período da riqueza dela, ela estava no auge do Renascimento. Agora, a Inglaterra, o Renascimento quando chegou, primeiro, a Idade Média na Inglaterra durou muito mais do que no restante da Europa. Então, ela chegou a ter o gótico médio e o gótico tardio, que a Europa inteira não teve. Então, aquelas esculturas mais grosseiras, onde o ser humano não podia ser perfeito e nada podia ser muito bonito, ficou até quase no período contemporâneo. Enquanto que a França e a Itália estavam retomando o Renascimento e fazendo as estátuas sendo tudo gostosão. As mulheres eram todas perfeitonas, os homens eram todos musculosões. Só para resumir, que a gente vai ter que parar que está no horário, eu vou ter que interromper a gravação. Eu não consegui pegar o fio da meada. Você está falando disso? Não era estátua, não. Não, você disse que não ia entrar em detalhe sobre a estátua da coluna. Você estava explicando antes. Deixa eu esqueci. É bom que eu pego? Não, você estava dizendo que as colunas elas estavam situadas mais na fachada e não na parte do paisagismo. Ah, sim. Sim, porque na verdade eles começam a trabalhar mais com o esquema de pilastras, que não é coluna. Pilastra é quando você faz um pilar e encosta ele na parede. Okay? E isso tinha mais a ver com a arquitetura. Aí ele sai um pouco do paisagismo e entra mais na arquitetura, e a gente já não começa a ver isso como influência do Renascimento. Mas a estatuária não. A estatuária ela fica muito mais perfeita, muito mais imponente quando chega o Renascimento. Mas isso principalmente, se a gente pensa Itália, França, Inglaterra, não. Inglaterra, as estátuas da Inglaterra nesse momento ainda eram góticas, ainda eram principalmente motivos cristãos e aquelas estátuas alongadas e compridas. Tá? Eu vou dar uma parada aqui, porque a gente para depois para ver algumas coisinhas que eu estou falando que são bem a cara do paisagismo francês. A gente dá continuidade no francês e no inglês na aula que vem.